Grande ser iluminado, tudo certinho. Esse vídeo é para responder, né, uma pergunta que o Marcel fez, que ele pediu para estar falando um pouco quanto à questão da iluminação para o balé clássico. O que acontece, né? Eu tenho um vídeo, se você procurar lá no meu canal do YouTube, eu preciso ver se está aqui, se estiver aqui eu marco depois, no IGTV, que eu comento sobre os ângulos de incidência para a dança. E eu não vou fugir muito do que eu falei ali, mas aqui eu vou estar mostrando, né, Marcel? Porque assim, quando a gente pensa em iluminação para balé clássico, para balé de repertório, que foi o que até eu troquei ideia contigo, tudo, né, falar a respeito disso, a gente tem uma iluminação um pouco mais clássica, né, vamos dizer assim. A iluminação clássica ela é a iluminação que a gente pode considerar um pouco mais homogênea, ou seja, ela é uma iluminação que ela não tem tanto atrito, vamos dizer assim, atrito visual, como por exemplo, a gente tem um foco que ele vai de repente em blackout, já incidir, não, ele é todo feito de uma forma um pouco mais lenta, um pouco mais controlada, né? Muito mais controlada que, por exemplo, numa dança contemporânea, onde você pode ter strobo, você pode ter outros efeitos, né, que possam estar surgindo aí, que são bem diferentes do balé clássico. E eu sempre falo, né, da questão de uma técnica, né, que eu estou desenvolvendo, aliás, que eu desenvolvi e estou cada vez mais colocando aqui, que é chamada de possibilidades da iluminação cênica. E dentro das possibilidades eu trabalho com ela em praticamente 3 etapas, né? E a primeira etapa, que eu considero uma das mais importantes, que eu vou estar começando a falar dela agora, antes de eu demonstrar aqui como o que eu acho que eu considero sobre isso. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo especial. A primeira etapa consiste em eu entender e compreender o que realmente o meu espetáculo precisa. Então, primeiro você vai entender o que ele quer, o que ele exige, o que é necessário para que aquele espetáculo aconteça. Exemplo, vamos pegar um balé clássico, por exemplo, o Don Quixote. O Don Quixote, querendo ou não, tem a protagonista, que agora me perdoa, não lembro o nome dela, ela sempre vai ter um detalhe em vermelho. Sempre vai ter um detalhe em vermelho. Tá, pulando para um outro balé de repertório também muito conhecido, Lago do Cisne. Você tem o cisne negro, né, no meio do Lago do Cisne. Então ele vai ter que aparecer. E o que é tudo isso? São signos, né, que vão se colocando. E o signo ele existe em todo momento, a tudo que você for fazer na sua vida, em livros, em tudo que você for argumentar, sempre vai ter algum significado, alguma coisa. Então eu sempre falo para buscar isso primeiramente. E quando a gente fala de balé de repertório não está muito diferente, né? Principalmente os balés românticos ali que surgiram, né? Eu falo muito do Tchaikovsky, né? Do Lago do Cisne, que eu acho um balé muito bonito, com uma trilha assim simplesmente fantástica, né? Não tenho o que falar. E além do que segmentos, né, que acontecem ali que são lindos, né? Então sempre tem que levar em conta tudo isso daí. E uma das coisas mais importantes na iluminação da dança clássica, né, que foi colocada pela iluminadora Jean Rosenthal, que inclusive esses dias até lancei um vídeo dela, dá uma olhadinha lá também no meu IGTV, tá lá, né? Eu tenho no meu YouTube, mas eu estou passando aqui também no IGTV. Ela foi uma das responsáveis por ter a iluminação lateral que nós temos hoje na dança. Então ela é contemporânea, né, ela é contemporânea, esqueci. Ela é contemporânea do McCandless, né? Demora um pouco mais bem. É contemporânea do McCandless. E uma das coisas interessantes dela foi que ela acrescentou coisas, né? Então ela estudou com o McCandless, desenvolveu a metodologia dele e ela conseguiu aplicar a própria metodologia. Então ela conseguiu colocar dentro, né, de mapas de iluminação, ela conseguiu conceituar isso de uma melhor maneira, colocar signos para esses mapas que a gente chama de canal, dimmer, o filtro, né, na frente do refletor, né, e que é usado pela Usit, e eu também uso isso. Então ela foi uma das responsáveis. E uma das coisas fundamentais dela foi essa grandiosidade que ela deixou para a concepção
de projetos, né, de iluminação, principalmente para dança. Ela trabalhou muito com a Martha Graham, e a Martha Graham era uma bailarina contemporânea, que eu acredito que você conhece, né, que você sabe quem é, e ela acrescentou laterais para o uso da dança de Martha Graham, e isso foi adotado também, desde então é adotado até hoje, né? Então eu vou estar chamando aqui o Fredo. O Fredo, esse bonequinho aqui meu que eu tenho, alguns já conheceram ele, que ele já teve presente em algumas coisas aqui. Eu vou estar apagando a luz e mostrando para você algumas diferenças de angulação, tá? Quando a gente incide, quando a gente trabalha com iluminação para dança, tá? Mas assim, antes, né, de iluminar o Fredo, quero deixar o seguinte: dá uma olhada, entra no meu, se não tiver no meu IGTV, se eu não conseguir aqui, entra no meu canal, busca iluminação para dança, que eu tenho um vídeo falando especialmente das incidências de luz. Então eu faço ali corte de pé direito, faço corte lateral para mostrar a incidência e a melhor maneira de se iluminar um bailarino na dança, tá? Então eu vou estar chamando aqui o Fredo, vou estar apagando um pouquinho aqui a luz, não se assusta, vai ficar um pouco escuro. Tem um pouquinho aqui de luz porque eu estou com a coisa aqui acesa, com o meu computador aqui na frente aceso. Mas veja só, olha, iluminação lateral. E por que a iluminação lateral é tão importante, né? Eu estou até afastando aqui para pegar o boneco por completo, o Fredo por completo, porque é ele quem vai esculpir, olha, ele quem vai esculpir todo esse corpo, né? Já foram feitos, né, diversos estudos e dentro das artes visuais, e uma das melhores maneiras de se iluminar um corpo cilíndrico, como a gente pode chamar o corpo humano, aquele corpo cilíndrico, seria pelas laterais. Então aqui eu estou com luz branca, olha, e eu preciso pelo menos, iluminar pelo menos com duas, no mínimo dois refletores. É isso que eu falo. Primeiro, para pegar aqui no pé, olha a importância, porque o bailarino ele precisa ver o pé, a gente gosta de ver o pé do bailarino, né? E se você tiver duas, você afina ele de uma tal maneira, assim, desde o pé até passando acima do abdômen, certo? E depois, se você tiver a segunda, né, você ilumina ele do abdômen até um pouco a parte superior, porque acima da cabeça dele, por exemplo, se eu tiver um bailarino, né, que levante a bailarina, simplesmente eu vou precisar dessa luz acima dele. Então, olha, deixa eu só pegar aqui. Olha como está a minha... Você está vendo que está bem acima? Eu sei que está estourando um pouquinho, mas não tem problema. O importante é você entender o conceito disso daqui. Espera aí que apagou o outro lado aqui. Deixa eu acender aqui novamente. Ó, então os dois lados, tá? Deixa eu mostrar para você uma coisinha aqui, iluminando de contra. Espera aí, deixa eu só fazer uma... Aqui, ó. Olha, iluminando de contra como fica. E a iluminação de contra é como se eu pegasse, né, quem está em cena e empurrasse ela para frente. Essa é a intenção da luz de contra. Então você vê uma delineação, né, muito maior aqui das costas dele, né? Eu tenho uma forma, né, muito mais interessante, né? Agora eu vou iluminar de frente para você ver como fica chapado a iluminação de dança, tá? Eu estou aqui atrás, mas só para servir de modelo. Mas olha que interessante que fica, olha, uma angulação um pouco mais frontal. Geralmente a angulação ela vem, deixa eu ver aqui, 0,45 graus. Vou colocar em uma iluminação legal, 45 graus. Mas olha como chapa. A iluminação frontal, ela tende a achatar um pouco os objetos, né? Então você vê, por exemplo, iluminando aqui um pouquinho, por exemplo, né, quando você pega, dentro de um balé de repertório, você pega a cena, né, que tem as valsas, você pode ver que tem várias, né, ou seja, né, um número muito grande, né, de bailarinas, e você pode perceber que parece que o palco se achata quando você joga uma iluminação de frente. Mas, no entanto, se você jogar uma iluminação lateral, você ganha muito mais no espaço, certo? Então, se você conseguir pelo menos, então, olha, falando aqui novamente, olha, se você conseguir, por exemplo, pelo menos no mínimo duas, né, uma que pegue mais abaixo, outra que pegue mais acima, você já consegue iluminar muito melhor. Se você tiver três, melhor ainda. Fica para o pé, para o tronco, cabeça e acima. Você sempre vai afinar dessa maneira, tá? Deixa eu ligar aqui um pouquinho.
Só para não me perder aqui. Aqui. Nossa, fiquei cego. Mas isso é só para você entender como funciona, né, a iluminação para a dança. Né? E quando a gente fala, né, aquilo que eu falei, né, a gente mantém para a iluminação de balé clássico, né, o que é importante você ver? Além dessa forma que eu mostrei para você, né, dessa questão da lateralidade, que você vai ver um corpo dentro do espaço, ele fica muito mais pomposo, muito mais volumoso, né? E isso preenche a cena, é por isso que a gente usa tanto a iluminação de lateral. E tanto faz, se você de repente não puder trabalhar com ele, deixa eu pegar aqui novamente, com ele aqui, e por exemplo aqui, né, fazendo isso aqui, ó, de abertura aqui, e de repente aqui, tenta, de repente, né, um local que você não pode ter lateral. Eu já entrei em teatros que não podia ter lateral por causa de que às vezes você pega academias para fazer, então isso é meio complicado, né? Mas então, se você está num balé mais profissional, que o pessoal já está acostumado, você consegue colocar lateral numa boa. Se você for pegar, por exemplo, a academia, o interessante é tenta manter um ângulo de 45 graus pelo menos para cá, para abrir assim, para você ter toda a parte aqui. Depois um pouquinho mais aqui até lavar ao máximo, né? Porque eu sei que tem teatros que não permitem, então a gente tem que colocar a iluminação mais, mesmo lateralizada, mais aérea, né? Nesse ângulo aqui, iluminando, iluminando essa, parou, pronto, agora ferrou. Eu falo, né? A gente improvisar coisas, aqui não dá para ver, mas dá para ver um pouquinho, olha, iluminando sempre esse ângulo aqui em mim. Porque você tem que lavar a lateral, olha, você tem que preencher o palco de alguma maneira. E o balé clássico é isso que eu te falei, né? É uma iluminação totalmente homogênea. Você não tem muito contraste. E eu já assisti balés, né, por exemplo, que balés mesmo de repertório, você pode até ver alguns balés, você pode acompanhar, que eles utilizam o recurso do canhão seguidor. Geralmente esse canhão seguidor ele fica muito à frente aqui dentro do palco, logo que passa a cortina você tem uma varanda. Teatros muito grandes costumam ter essa varanda. E dessa varanda eles fazem o percurso junto com o bailarino. Porque uma coisa que, assim, a iluminação lateral atrapalha um pouco, tá? Mas assim, não tem o que fazer, você precisa dela. Então sempre muita atenção nisso, né? Sempre atenção nesses ângulos principais, que é a lateral, que você vai ter todo o preenchimento ali espacial. O ângulo frontal ele vai chapar, ou seja, ele vai chapar, ele pode achatar também quando a gente tem um número muito grande de pessoas no palco. E o contra na verdade ele vai delinear todo esse espaço aqui para você, ele vai criar a auréola, e é como se eu empurrasse, né? Isso tem o Roberto explica muito isso, né, no Estética da Iluminação, né? E ele é como se ele pegasse e empurrasse você até o público. Então, se você conseguir ter, por exemplo, não uma iluminação tão frontal que venha da frente, mas uma que venha um pouco mais ali do proscênio, que esteja mais dentro do palco, cara, é a melhor coisa que você tem a fazer para a iluminação de balé clássico, e deixando uma iluminação extremamente homogênea. Claro, você pode ter efeitos, não tem nenhum problema, mesmo porque os balés, né, você pega o Lago do Cisne, por exemplo, segundo ato lá, mais logo para o final, né, quando tem a magia feita, do lado do cisne negro, tudo, você pode fazer um efeito ali. Então tem muita coisa que pode se fazer, mas assim, sempre mantendo dentro do balé clássico a homogeneidade da luz. Não tem como fugir disso, tá? É uma obra clássica. Sempre começa por essa questão, o que eu vou iluminar? Uma obra clássica. Então você vai ter que iluminar ela de uma maneira que ela fique toda homogênea, né? Sem muito contraste, mas assim, fazendo com que os bailarinos não fujam da cena. Mesmo porque o principal fundamento, né, do balé clássico, a gente sabe que é mostrar toda a rapidez, toda a técnica, toda a agilidade deles. Então quanto mais estiver iluminado, melhor para se ver isso. Além do que riscos, né, de acidente, por exemplo, a bailarina que sobe na ponta, de repente, se estiver mal iluminado, ela pode, de repente, escorregar, cair. Então, são N questões que podem adentrar nisso daí. Por isso que a gente opta por essa iluminação mais homogênea. Espero ter ajudado. Muito obrigado pela sua pergunta. E qualquer dúvida que tenha mais, é só entrar em contato. Combinado? Então, bora iluminar muito balé clássico por aí na vida. Valeu, abraço.